Evolução em Dois Mundos, segunda parte, capítulo 6, Justiça na Espiritualidade. Nosso encontro de hoje, nós vamos estudar, nós vamos fazer uma reflexão sobre o tema, né? Tanto do capítulo 6 como do capítulo 7. O 6, André Luiz vem nos dizendo sobre a justiça na espiritualidade. E o 7, ele vem nos dizendo da vida social dos desencarnados. E nós vamos começar pela justiça na espiritualidade. Quando a gente fala de justiça na espiritualidade, a gente pode equiparar-se a uma justiça terrena? Sim e não, né? Sim, porque do outro lado, no mundo espiritual, existe uma justiça, mas uma justiça muito mais reta, muito mais justa, muito mais adaptada do que a justiça da terra, que muitas das vezes é falha, né? Porque tudo aquilo que é, na grande maioria, construído pelo homem, ainda existe lacunas. E se existem lacunas, é porque elas são falhas. E se elas são falhas, essas falhas são inerentes a todos nós, né? Nós sabemos que na Terra as leis vêm do Senado, vêm da Câmara, né? E passa aí pelo crivo do presidente. Mas nós precisamos entender que, desde que o mundo é mundo, cada país se encontra em uma situação porque aqueles que por aquele lugar passaram elegeram aqueles para ali estar, né? E nós não estamos falando de um só, nós estamos falando de todos, né? Porque Câmara não faz lei sozinho, o Senado não faz sozinho e presidente muito menos, né? Então é um conjunto que faz as leis para que possam ser seguidas, né? Existe um ditado que fala: o povo tem os governantes que merecem. Exatamente, né? É o reflexo da nossa sociedade. E não adianta a gente querer se colocar mais do que fulano ou do que ciclano, né? Ah, fulano é não sei o quê, e aí começa a colocar aí os adjetivos, né? Nós precisamos entender que eles que estão lá, são reflexos de nós. E muitas das vezes aquilo que talvez eu fale, eu não tenho isso, fulano faz isso, mas eu não faço, né? Mas muito cuidado, porque talvez tenha uma qualidade não é qualidade, né? Na verdade, qualidade são coisas boas, mas na verdade você pode ter um defeito que aquele outro talvez lá não tenha. Então nós estamos na Terra, nós precisamos lembrar disso, né? E só por estarmos na Terra, na terceira dimensão, uma dimensão ainda tão densa e tão baixa, fala por si só. Mas todos nós temos a oportunidade de crescimento. Então, essa justiça existe também na espiritualidade. E a gente pode começar a entender essa justiça falando de quê? Da lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, a lei de cada ato, uma consequência, né? Então, se eu tenho uma consequência negativa, se eu tenho um ato negativo, a consequência será negativa. E assim também vale para as coisas positivas, né? Nós temos méritos e temos deméritos. E em algum momento nós vamos ser chamados a averiguar todos os nossos atos, até mesmo para que a gente possa entender a dimensão da nossa evolução. Claro que cada um vai ser chamado à sua responsabilidade na medida na medida em que avançou, na medida em que evoluiu. E o capítulo 6, ele vem falando exatamente disso. Então, perguntaram para André Luiz o seguinte: como atua o mecanismo da justiça no plano espiritual? Né? Como que funciona essa questão da justiça no mundo espiritual? André Luiz responde o seguinte: no mundo espiritual, de certo, a autoridade da justiça funciona com mais segurança, né? A justiça é mais justa, é mais reta, é mais eficaz. E por quê? Porque, embora saibamos que o mecanismo da regeneração vigora, funciona, antes de tudo, na consciência do próprio indivíduo, né? Então, o que é que André Luiz já começa dizendo para a gente? Olha,
A justiça no mundo espiritual, ela é mais reta e mais justa, mas nós contamos com a colaboração de quê? De que o próprio indivíduo, quando chega no mundo espiritual, tem-se uma consciência mais ampla, aprecia um pouco mais os princípios, e essa justiça, essa sede de justiça, essa fome de reparar o seu ato, começa na sua própria consciência, né? Então, não existe no mundo espiritual aquela questão como existe aqui na Terra, né? De uma pessoa ser culpada e se dizer não culpada. Temos exceções, né? Mas essas exceções são chamadas e convidadas a visualizar toda a sua trajetória, para que a partir dali, então, ela possa ampliar o seu pensamento, né? Ampliar aí a sua consciência. Ainda assim, existem aqui, como é natural, santuários e tribunais em que magistrados dignos e imparciais examinam as responsabilidades humanas, sopesando-lhes os méritos e os deméritos. Então, nós, primeiramente, vamos tirar, né, da nossa mente que no mundo espiritual possui tribunais como na Terra. Não é dessa forma, né? Lógico que nós vamos ser chamados, né, a passar pela cadeira da sabedoria para rever nossos atos. Mas essas autoridades, vamos dizer assim, né, para que a gente possa entender, que ali se encontram, são pessoas espíritos de alto valor moral, né? Que já sabem, já passaram talvez por aquele caminho, ou se não passaram, entendem aquele caminho. E eles fazem da melhor maneira possível, e nós vamos entender no decorrer do capítulo. A organização do júri, em numerosos casos, é aqui observado necessariamente, porém constituída de espíritos integrados no conhecimento do direito, com dilatadas noções de culpa e resgate, erro e corrigenda, psicologia humana e ciências sociais, a fim de que as sentenças ou informações preferidas se atenham à precisa harmonia perante a divina providência, consubstanciada no amor que ilumina e na sabedoria que sustenta. Quando a gente vê aqui falando o seguinte, olha, aqui, né, no mundo espiritual, tem uma organização, um júri, né? Então as pessoas já pensam o seguinte: nosso Deus, chegou o dia do juízo final. Misericórdia, eu vou ser massacrado naquele lugar, eu vou ser pisoteado naquele lugar. Todos os meus erros vão me ser apontados da forma mais densa que existe, eu vou passar a maior vergonha, né? E lá ao final do capítulo vem desmistificando tudo isso, vem tirando esse véu. Que júri é esse que tem uma vasta noção do direito? Não é do direito terreno, é do direito dentro da lei de ação e reação. E de que forma eles fazem isso, né? E lá, ao final, vem nos dizendo, né, perfeitamente, né? Eles agem, eles têm aí, eles ficam atentos à harmonia da divina providência, que é consubstanciada, ou seja, é firmada no amor que ilumina e na sabedoria que sustenta. Ainda que eles estão ali para, junto de você, te ajudarem naquilo que você não está conseguindo perceber o seu erro, eles vão fazer de uma forma amorosa, com sabedoria, né? Ou seja, eles vão te mostrar com amor, né? Bem diferente. Então, ali existe todo um amparato, eles têm toda uma competência, eles têm lugar de fala, porque passaram por aquilo na grande maioria das vezes e conseguiram desenvolver não só inteligência do intelecto, mas também crescimento moral, que é aquilo que nós espíritos estamos buscando e estamos procurando. Há delinquentes tanto no plano terrestre quanto no plano espiritual.
E, em razão disso, não apenas os homens recentemente desencarnados são entregues a julgamento específico sempre que necessário, mas também as entidades desencarnadas que, no cumprimento de determinadas tarefas, se deixam muitas vezes arrastar a paixões e caprichos incontestáveis. Então, ele está falando o seguinte: olha, assim como há delinquentes na Terra, eles também desencarnam, eles também passam para o lado de cá. Né? Vai exigir de nós, talvez, mostrar-lhe, julgar sobre ele, né? Jogar sobre ele uma forma mais ampliada dos seus atos. Né? E mostrar que talvez aquilo que ele achava que não foi tão grande, enorme, trouxe um prejuízo muito grande. Mas tudo vai tocar na consciência. E quando toca na consciência, nós mesmos vamos querer assinar a nossa sentença. Assim como lá no filme A Cabana, né? Quando aquele pai chega cheio de pedras na mão, julgando o passado do pai dele, a forma com que ele foi tratado, a forma com que ele cresceu, eles começam a mostrar para ele o sofrimento também que o pai enfrentou e não soube parar esse sofrimento quando teve um filho. E aí vai mostrando passo a passo, a ponto de depois ele mesmo já perdoar o pai por tudo e cair no choro. Então, essa é a forma, esse é a justiça, esse é o julgamento que muitos falam. Jesus, Deus, espiritualidade amiga, não condena ninguém. Mas nós vamos ser chamados às nossas responsabilidades, sobretudo sobre as consequências ao qual nós atraímos para nós. E aí, diante de tudo aquilo que a gente estiver vendo, nós vamos ter uma necessidade gigantesca de reparação. E muitas das vezes, essa nossa vontade, ela não é de fato equiparada, equivalente ao que nós precisamos reparar. Uns vão achar que vão dar para eles mesmos uma sentença muito pesada, outros vão querer dar uma sentença muito mais leve, sendo que deve muito. Por isso a necessidade de sopesar, né? Quando ele fala aqui na frente, né? Sopesando-lhes os méritos e os deméritos. Elevando justiça. Olha, você errou, mas a forma que você está querendo reparar é equivocada. Talvez para mais ou para menos. Então, nós vamos ajustar o que precisa ser ajustado. É importante anotar, contudo, que quanto mais baixo é o grau evolutivo dos culpados, mais sumário, mais breve, mais rápido, mais reduzido é o julgamento pelas autoridades cabíveis. E quanto mais avançados os valores culturais e morais do indivíduo, mais complexo é o exame dos processos de criminalidade em que se emaranham não só pela influência, como que atuam nos destinos alheios, como também porque o espírito, quando ajustado à consciência dos próprios erros, ansiosos de reabilitar-se perante a vida e diante daqueles que mais amam, suplica por si mesmo a sentença positiva, que reconhece indispensável a própria restauração. Né? Então, quando a gente se vê diante dos nossos atos negativos, nós mesmos vamos suplicar essa reparação. Nós mesmos vamos suplicar, né, que seja reparado, né, não só nos reabilitar diante da vida, mas nos reabilitar diante daqueles que nós amamos e diante daqueles que nós ferimos. Só que aí entra a questão desses juízes, né, que chamam aqui de juízes, que nós podemos chamar também de conselheiros.
E esse equívoco, quando eu falo que ele pode se dar para mais e para menos, nós vamos agora, quem assistiu o nosso lar sabe perfeitamente, vamos lá em André Luiz, quando André Luiz teve nele a necessidade de ser útil. E ele foi no Ministério do Auxílio. Quando ele chegou lá, estava lotado, né? O que é que ele quis fazer? Passar na frente de todo mundo, né? E quando ele foi dizer para Clarencio, é Clarencio, salvo engano, quem lembrar o nome me fala aí se é Clarencio. Eu acho que não é Clarencio, não. Mas vamos ao teor, né, da história. Aquele ministro lembra para ele, todos também estão aguardando. Todos têm pressa, né? Todos querem ser atendidos e já estão aqui antes de você. André Luiz vai para trás da fila. E quando ao final de tudo fica só André Luiz e aquela senhorinha, ele fala, primeiras damas. E aí a gente vai perceber aí a questão desse julgamento, mas a forma do julgamento. E ela está ali porque ela quer visitar os familiares, ela quer ajudar os familiares, né? Só que qual que é a pergunta que o ministro faz para ela? Minha irmã, quantos bônus horas você tem para que eu possa ver se você tem o merecimento dessa prece, desse seu pedido, né? Então, eu preciso ver se você tem merecimento para isso. E quem já leu o livro sabe, né? Que no filme não fala, mas no livro fala. Ela vira, ela mesma diz e pega e fala: olha, eu tenho 304 horas. Ela já está ali há 6 anos. E ela só tem 304 horas que ela trabalhou em benefício da coletividade. Ela continua usufruindo da colônia, ela continua vestindo, ela continua tendo todo o auxílio que ela precisa. Mas ela contribuiu muito pouco. Né? Se a gente for fazer as contas por 6 anos, 375 dias no mês, 365 dias, né? No ano, 12 meses. E a gente fazer a somatória dessas horas e desses dias contribuiu muito pouco. E no livro o ministro pergunta para ela: lembra daquele emprego que eu te arrumei? Lembra daquilo que eu te pedi? E ela sempre falava: é muito cansativo. Ah, isso para mim não dá. Isso eu não gosto. E o que o ministro fala para ela? Minha irmã, reavalie seus atos, né? Porque quando você chega e pede, você precisa ter merecimento, igual aqui na Terra. Quando a gente vai diante de um juiz para despachar algo, você precisa ter o direito. Se você não tem o direito, você não vai conseguir. Lá, da mesma forma, nós somos chamados ao trabalho coletivo. Se não o faz, não tem merecimento para poder estar pedindo uma certa coisa, né? Então, aquilo ali também é uma forma de justiça, é uma forma de julgamento e uma forma de mostrar a ela o ponto de vista que talvez ela não está enxergando ou fazendo vista grossa para ele. Na Terra tem pessoas da mesma forma. E às vezes até nós mesmos, que não queremos enxergar os nossos erros. E nós vamos ser chamados a reconhecer os nossos erros. E diante desse reconhecimento em nós, nós vamos ter o desejo de reparar. Mas
Não precisa, né? Às vezes, vamos dizer assim, a vergonha vai ser tanta que a gente vai querer pagar além do que necessita. E é aí que esses juízes, é aí que esse júri vai nos ajudar a dosar, a nos mostrar a quantia certa para que nós, então, possamos reparar aquilo que um dia nós atraímos para nós e que Jesus, Deus, espiritualidade amiga, nada tem de culpa sobre aquilo. Fomos nós, diante da oportunidade que nos foi colocada, é que não soubemos aproveitar da melhor maneira. No capítulo 7, nós vamos falar de vida social dos desencarnados. Quando nós falamos de vida social dos desencarnados, nós já vamos logo imaginando o quê? Semelhante atrai semelhante. A vida social no mundo dos desencarnados se dá por afinidade. E a partir daí, nós vamos começar a entender o capítulo 7. E perguntam para André Luiz o seguinte: como se apresenta a vida social dos espíritos desencarnados? Como que é a vida social dos desencarnados? Lá no livro dos Espíritos, nós já estudamos e já trouxeram para nós essa questão, né? Que semelhante atrai semelhante. E o que vai contar no mundo espiritual é a afinidade, né? Se eu sou afim àquele espírito, a mesma vibração, o mesmo pensamento, nós vamos então nos unir automaticamente. André Luiz responde o seguinte: no plano espiritual, imediato à experiência física, as sociedades humanas desencarnadas, em quase 2/3, permanecem naturalmente presas, de alguma sorte, aos interesses terrenos. Olha a informação de André Luiz. No montante de todos que desencarnam diariamente, 2/3 estão presos de alguma forma, de algum modo, de alguma sorte, aos interesses terrenos. Muita gente, né? Então, logo quando a gente desencarna, nós ainda estamos, de alguma forma, muito presos às energias da Terra, né? Isso não quer dizer também que 2/3 está sem socorro, não. Tem, dentro desses 2/3, tem aqueles que vão pelos caminhos mais sombrios, tem aqueles que são resgatados e continuam a caminhada, ainda que com pensamentos, ainda que presos à matéria. E nós vamos entender. Tendo saído aí do próprio mundo em que se lhes tramam os elos da retaguarda, ou seja, né? Tendo saído do mundo espiritual, que um dia fez parte, quando não se desvaíram nas faixas infernais, ou seja, quando não estão ali naquelas zonas umbralinas, igualmente humanizadas ao planeta de que se originam, trabalham com ardor não só pelo próprio adiantamento, como também no auxílio aos que ficaram. Então, 2/3, ou eles estão nessas zonas umbralinas, vibrando denso, vibrando pesado, ou então uma outra parte deles estão fazendo o quê? Estão trabalhando, né, com ardor, com fervor, não só pelo próprio adiantamento, mas também no auxílio dos que ficaram. E não só no auxílio dos que ficaram, no que tange a família de sangue, mas a família por afinidade. Nós vamos sempre lembrar isso aqui.
O que une um espírito ao outro é afinidade, é vibração, é densidade, né? Então, por que que a gente fala assim, olha, eu quero que meu ente, ele está hoje socorrido e amparado, eu quero que ele trabalhe, eu quero que ele busque aprendizado, eu quero que ele esteja no melhor caminho, porque a vida continua, o nosso desenvolvimento continua. É isso, disso aqui que nós estamos falando. Porque nós sabemos que nós ainda não somos o quê? Espíritos puros. Nós ainda não somos nós não somos perfeitos, pelo contrário, nós somos imperfeitos, né? Então, por sermos imperfeitos, fora do corpo físico, nós vamos trabalhar para que essa perfeição em nível intelectual ou moral possa nos aproximar, né? Então, por isso a importância do socorrido e amparado. Não importa se meu ente está socorrido, ele está numa dimensão maravilhosa. Talvez aos nossos olhos possam ser mesmo, né? Tem outras muito mais desenvolvidas, eles ainda não são espíritos superiores. Cada um de nós vamos continuar de onde nós paramos. E nós vamos caminhando até alcançar. E vamos mais à frente para que a gente possa continuar entendendo. Naturalmente, as almas que constituem a percentagem a que nos referimos, distanciadas ainda do aprimoramento ideal, procuram aperfeiçoar em si mesmas qualidades nobres menos desenvolvidas, buscando o clima adequado que lhes favoreça o trabalho. Então, olha lá, nós desencarnamos, nós não somos ainda perfeitos, né? Mas nós vamos procurar estarmos o quê? Nos aperfeiçoando. É aperfeiçoando a nós mesmos, né? Quando ele fala que procuram aperfeiçoar em si mesmo as qualidades nobres menos desenvolvidas. Por quê? Muitos vêm à Terra e não conseguem desenvolver, por exemplo, a intelectualidade no sentido de inteligência mesmo, né? Mas desenvolveram muito moralmente. Mas nós sabemos que tanto a inteligência de intelecto quanto a inteligência, o desenvolvimento moral andam juntos, né? A gente precisa ter os dois tipos de inteligência. A gente sabe que muita coisa fica na terra, mas a inteligência é do espírito. Mas nós precisamos buscar não só a inteligência do intelecto, mas a moral. Então, as duas andam de mãos dadas. Uns vieram e desenvolveram um lado, outro desenvolveram o outro lado. Então, se eu desencarno hoje e eu desenvolvi mais o intelecto no sentido de inteligência, eu vou buscar do outro lado, procurar me aprimorar a moral. Vou procurar aprimorar a vaidade, o orgulho, a soberba. Então, tudo que está englobado no moral, quando eu estou um pouco restabelecida, socorrida e amparada, eu vou começar a buscar esse caminho. Quem precisa do outro também vai buscar o outro caminho, né? Nós não somos perfeitos, mas nós estamos caminhando e nós estamos buscando esse aperfeiçoamento. Convictas de que tornarão a Terra para a solução dos problemas que lhes enevoam ou afligem o campo íntimo, situam-se em tarefas obscuras junto aos semelhantes encarnados ou desencarnados, quando se reconhecem vitimadas pela vaidade ou pelo orgulho, que ainda lhes medram no seio e localizam-se em aprendizados valiosos da inteligência, em se vendo inábeis para os serviços especializados do pensamento, não obstante os talentos sentimentais que já entesourem consigo, né? Então, à medida, eles sabem que eles vão precisar o quê? Retornar à Terra, né? E isso nós podemos dizer dos nossos entes perfeitamente.
Eles sabem que eles vão ter que voltar à Terra. Então, se eles sabem dessa necessidade, eles começam a trabalhar aquilo que estão necessitando e vão, de uma certa forma, aproximar de encarnados ou de desencarnados, né? Quantas vezes Patrícia nos disse, nos falou das excursões, das coisas que aprenderam, das oportunidades em que eles foram colocados e eles aprenderam dentro daquelas oportunidades. Uns aprenderam a necessidade, a importância do perdão, outros passaram por ali e tiraram a conclusão, né, que a vaidade não leva ninguém a nada. Outro passou por um momento que lhe ensinou-se os princípios divinos. Então, a gente vai aprimorando e vai tentando ajudando. Nós estamos sendo colocados também diante de situações que vão nos aprimorar. Então, isso acontece com nós quando estamos desencarnados. São os pequenos trabalhos. Em que eu posso ajudar? Talvez eu não tenha a moral, o desenvolvimento moral que eu preciso para ensinar o outro. Às vezes tem um outro ali que é orgulhoso, mas eu também ainda sou. Eu preciso ainda extirpar isso de mim e não conseguir. Mas eu tenho outra qualidade. Eu tenho em mim a facilidade do perdão. Então eu vou ajudar aquele outro que não tem ainda, que não consegue ainda perdoar o outro. Então eu vou juntar-se a ele para mostrar que é possível. Então é um ajudando o outro. São trocas. Assim como nós temos a necessidade de vivermos aqui na Terra encarnados em sociedade, né? Porque um vai aprendendo com o outro. Veja bem, grupos quando se unem, amigos quando são muito próximos, os pensamentos também são muito próximos, né? A ponto, às vezes, de se confundir um com o outro. Eu sabia que você ia falar isso, porque eu também tenho a mesma convicção. Porque são ali afins, né? Criaram aquele grupo, têm aquele mesmo princípio e se atraíram. No mundo espiritual, da mesma forma, né? Então, uma coisa que eu não tenho, eu posso te ajudar. Mas uma coisa que você tem, você pode me ajudar. Nós podemos trocar aí, né? Essas qualidades. Quase todos, no entanto, obedecem aos ditames do amor ou do ideal que lhes inspiram a consciência, né? E aí a gente sabe, né, que nós não somos superiores, mas nós estamos em transição. Aglutinam-se em verdadeiras cidades e vilarejos com estilos variados, como acontece aos burgos terrestres, característicos da metrópole ou do campo, edificando largos empreendimentos de educação e progresso em favor de si mesmo e a benefício dos outros. Ou seja, no mundo espiritual, nós vamos encontrar grandes metrópoles, cidades muito grandes, cidades médias e lugares de interior. Cada um sendo levado o quê? Pela vibração. Se eu vibro, se eu tenho afinidade com o campo, é para o campo que eu vou. Se eu tenho afinidade e me adapto às grandes metrópoles, para lá também que eu vou. Se eu tenho afinidade e vibro com uma cidade mediana, ali o meu desenvolvimento é melhor, é para lá que eu vou estar. As regiões purgativas ou simplesmente infernais são por elas amparadas quanto possível, organizando-se aí sob o seu patrocínio extensa obra assistencial. E aqueles que estão socorridos, que estão amparados, que já têm um certo equilíbrio, que busca estudo, que busca aprendizado, vai auxiliar muitas das vezes aqueles nossos irmãos que estão em zonas umbralinas, né? Claro que na medida do possível. E a gente vê isso nas obras de Patrícia. Vivendo no mundo dos espíritos, Patrícia vem nos dizer exatamente as excursões que ela faz, né?
ela fala dos postos de socorro existentes no umbral, como que funciona a captura e como é levado os primeiros socorros que é efetivados ali, para que depois possam, então, subir, né, ir para uma cidade, para uma dimensão ao qual ele vibra, ao qual ele é compatível. No plano físico, a equipe doméstica né, atende à consanguinidade, ou seja, na Terra, no plano físico, a gente se reconhece pela nossa família de sangue, né? Ou seja, o nosso vínculo torna-se obrigatório. Mas no plano extrafísico, o grupo familiar obedece à afinidade em que o liame é espontâneo. Então, no mundo físico, nem sempre a nossa família será a família terrena. A nossa família será aquela que vibra como a gente. Se o meu ente desencarnou e eu tenho uma vibração muito próxima dele, nós somos afins, provavelmente nós vamos estar muito perto, fazendo parte da mesma família. Nós somos uma grande família, mas cada qual tem os seus grupos, né? Então é para lá que a gente vai. E daí a gente vai dando aquela deixa, né? Nos próximos capítulos nós vamos começar a entrar aqui sobre isso. Meu marido é meu marido? Minha esposa será minha esposa? Nós sabemos que as almas que são afins e que desejam caminhar juntas, elas podem estar ali, sim, juntas entre si, caminhando, mas nem sempre será quem você acha que é. Então, a gente tem que ter cuidado com isso para que a gente não venha se frustrar lá na frente. Né? Ou seja, ninguém está obrigado a permanecer em lugar algum. Por isso mesmo, na esfera seguinte, a condição humana, temos o espaço das nações, com suas comunidades, idiomas, experiências e inclinações, inclusive organizações religiosas típicas, junto das quais funcionam missionários de libertação mental, operando com caridade e discrição, para que as ideias renovadoras se expandam sem dilaceração e sem choque. Lá em Missionários da Luz, quando nós estudamos, nós vimos sobre esses espaços das nações, né? Não sei se vocês lembram, mas se não lembram, lá no YouTube tem o nosso estudo de Missionários da Luz. Quando aqueles socorridos da guerra são levados para seus estados, para os seus espaços das nações, ou seja, se são guerrilheiros que estão acima, que são alemães, estão acima da Alemanha, vão ser levados para o espaço da Alemanha, assim como o Brasil, como Portugal, como todos os outros planetas, né? Para quê? Para que, no primeiro momento, o impacto não seja muito forte, mas que, ao mesmo tempo, ele está socorrido, está amparado, mas está tendo tratamento, né? E para quê? Porque quem sai de uma guerra sai muitas das vezes com raiva, com ódio, sem entender a sua condição. Então, ele é levado a esse espaço, o espaço da sua nação, ou seja, é um espaço muito parecido com aquilo que ele estava acostumado aqui na Terra. O idioma é o mesmo, ele vai encontrar a mesma doutrina, a mesma crença, para que as coisas possam ir se fazendo da melhor maneira possível, de uma maneira mais leve, né? De uma maneira mais sutil, e vai ajudando aquele ser a deixar naquele espaço aquelas vibrações, e entender o acontecido, ter ali os seus primeiros socorros, para depois subir para uma dimensão ao qual ele também é compatível por sua vibração. Com esses 2/3 de criatura ainda ligadas desse ou daquele modo aos núcleos terrenos, encontramos 1/3 de espíritos relativamente enobrecidos, que se transformam em condutores da marcha ascensional dos companheiros pelos méritos com que se fazem segura a instrumentação das esferas superiores, né? Os melhores aí ajudando aqueles que ainda estão numa condição pior em relação aos recém-chegados, né, em relação ao desenvolvimento mesmo de
caminhada da eternidade. Patrícia também nos mostra, né? Quando eles fazem aquele grupo para irem até o umbral, eles não vão sozinhos, né? Eles vão aí com instrutores que estão um pouco acima deles, que têm um conhecimento maior, né? Um conhecimento de intelecto e de moral, para que possam dar o suporte. Então, o que pode mais hoje ajuda um pouco mais. E a gente, então, vai trocando aí, né? Um vai aprendendo com o outro, e todos nós vamos caminhando, chegando cada vez mais perto da onde a gente precisa chegar, que é na classe dos espíritos puros. Ainda que devagar, mas nós chegamos sempre. Alguma dúvida, gente?